A gente começa falando, é claro, desse jogo, às 9h30 da noite a bola rola no estádio do Morumbi, mais de 30 mil ingressos vendidos, como destacou o nosso Kaique Silva. Então ainda tem espaço também para comprar ingresso, você que tem interesse em comparecer hoje, em acompanhar a partida entre São Paulo e Bolívar, ainda dá. 30 mil ingressos vendidos até o momento, então ainda tem espaço para mais torcedores comparecerem ao estádio do Morumbi hoje. Casa cheia, casa lotada para acompanhar um mata-mata de competição internacional, que tudo bem, o momento não é dos melhores, o momento é bem complicado para o São Paulo, mas a gente sabe o gosto que os torcedores são paulinos têm por torneios internacionais. Então é a oportunidade de viver hoje mais uma experiência dessa, e claro, sempre pode ser a última na temporada, né? Sempre pode ser a última na temporada, então é bom aproveitar. É bom aproveitar hoje São Paulo e Bolívar, então, às 9h30 da noite. São Paulo que não vence, o São Paulo que, na verdade, venceu um jogo dos últimos 15. Um jogo dos últimos 15. E esse jogo vencido foi justamente pela Copa Sul-Americana contra o Boston River, antes da parada para a Copa do Mundo. A última partida pela competição sul-americana foi o empate em 1-1 em La Paz, sofrimento do nosso queridíssimo Gabriel Sá, mas que está bem, respirando, tranquilo, nesse momento a nível do mar. E o São Paulo precisa de uma vitória simples para se classificar para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Meu caro Kaique Silva, antes da gente falar de possibilidades de escalação, os nomes que podem aparecer hoje no time titular, o aspecto mental, o aspecto psicológico dessa partida, ele pode influenciar na sua visão também na sequência do Campeonato Brasileiro? Uma classificação hoje pode ajudar a trazer uma confiança que talvez falte para o São Paulo, que falta, talvez não, né? Que falta de fato para o São Paulo, porque a gente está vendo o mesmo roteiro sempre, como você destacou. Abre o placar no primeiro tempo, deixa empatar ou virar na segunda etapa, o time se perde completamente, mentalmente dentro da partida. Você acha que uma classificação hoje pode talvez virar um pouco essa chave do São Paulo para essa sequência de temporada? Acho muito, acho muito. Acho que o fator psicológico ele vai ser hoje, inclusive, Boni, o que vai ditar o jogo. Ele vai ser mais importante do que técnica, do que raça, apesar da raça, da vontade de ser sempre importante, mas acho que está um degrau acima o fator psicológico, viu? De verdade mesmo. Acho que o fator psicológico vai ser determinante para o jogo de hoje. Porque são muitos jogos já sem vitória, são muitos jogos que carregam uma pressão muito grande. Então, para esse jogo, a questão psicológica vai ser importantíssima. Do São Paulo não se deixar abalar se de repente não fizer um gol logo, se de repente a arquibancada começar a ficar impaciente, porque vai ser normal a impaciência por parte do torcedor se o gol não sair logo, vai ser normal. O torcedor ele está carregando histórico recente aí. Tudo isso acaba entrando em campo, tudo isso vem no mesmo balaio da partida. Só que o time dentro de campo ele não pode se deixar abalar com relação a isso. Então, também o fator psicológico, o fator anímico, ele vai ser importante em caso de classificação, sim, para o final de semana. Porque você tira um peso das costas daquelas matérias, mas o São Paulo está há tantos jogos sem vencer. Lógico, no Brasileirão ainda vai seguir. No Brasileirão, desde que o Dorival chegou, ainda não venceu. Há quanto tempo o Dorival não ganha de um clube brasileiro? Há quanto tempo ele não ganha no Campeonato Brasileiro? Mas aí vai juntar o fator anímico de você ter uma classificação na Sul-Americana, mais você enfrentar o lanterna do campeonato. Essa é a sequência do São Paulo. Então, por isso eu acho importante demais essa classificação e importante demais que os jogadores estejam preparados mentalmente. Não vai ser um jogo fácil, tranquilo. O adversário é muito limitado tecnicamente. Mas você está falando uma coisa que não combina com a outra. É muito fraco tecnicamente, o que significa que vai entregar a bola para o São Paulo e vai se fechar todo. E você pegar um time retrancado é sempre difícil. Vai ter que torcer ali por uma bola ou outra, uma jogada perfeita envolvendo o adversário se perder na marcação, tentar desmontar a marcação. A bola parada hoje é importante.
É importantíssima a bola parada hoje do São Paulo. Ter o Arthur hoje como titular para ele fazer a cobrança de escanteio, principalmente, que vai muito bem, é sempre um veneno aquela cobrança fechada dele. Como foi importante a cobrança do Iago no jogo da ida para o gol do Arboleda. Enfim, é isso. Eu acho que vai ser importante o fator anímico para a sequência e principalmente para o jogo de hoje também, mano. Exatamente. Vai ser importante para o jogo de hoje, com certeza. São Paulo precisa começar a se encontrar também mentalmente dentro das partidas. E, claro, vencendo hoje, se classificando, talvez consiga pegar um pouco desse input, dessa força para quem sabe virar a chave também no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é o mais importante. Kaique, para a gente começar a tentar entender a escalação, vou colocar na tela o nosso portal arquitricolor.com na parte de escalação, onde todo mundo também pode começar a desenhar o seu São Paulo, seu próprio São Paulo, compartilhar com os amigos. Tá na tela a escalação, que é praticamente a mesma, né, do jogo contra o Coritiba, só com a entrada do Arthur como titular no lugar do Vitor Sá. Né, o Arthur voltando ao time titular, isso que é bem provável que aconteça para a partida de hoje. A gente lembra o jogo contra o Bolívar na partida de ida, também teve Iago, né, o Iago aparecendo na lateral esquerda, uma construção talvez até um pouco diferente do que foi nesses últimos jogos, jogando até um pouco mais com 3 zagueiros praticamente, né? O Newton fazendo esse terceiro nome dentro da zaga, o Bobadilha apareceu no time titular. Para esse jogo de volta, você acha que algum nome muda nessa escalação que está na tela? Por exemplo, o Iago pode ganhar essa posição por ser um jogo de Copa Sul-Americana, talvez ele reveze os dois entre as competições, ou deve ser essa equipe aí mesmo que está na tela, com Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos, Wendel, Newton, Pablo Maia, Arthur, Marcos Antônio, Luciano e Caleri, o Kaique. Olha, Boni, vamos lá, vamos analisar a escalação um por um aqui dos nomes, tá? Primeiro, o Marcos Antônio aí pelo lado esquerdo, só queria dizer antes da gente analisar esse time titular do São Paulo, que agora tem mais uma cara, né, pelo que o Dorival está desenhando, parece mesmo, né, que é o time titular, o time ideal para ele. É impressionante como caiu de produção o Marcos Antônio jogando pelas beiradas, né? Sim. A bola passa menos pelo pé dele, a bola precisa passar mais pelo pé dele para que ele seja participativo, ache lançamentos, enfim. Essa formação tem privilegiado pouco o Marcos Antônio, isso é um detalhe importante. Agora, pelo desempenho de cada um nos últimos jogos, acho que a única possibilidade que eu colocaria era da entrada do Iago no lugar do Wendel. Pela boa entrada pelas duas boas entradas que ele já teve, saindo como titular no jogo da ida contra o Bolívar, se mostrou ser o cara da bola parada. O escanteio foi lá na direita, ele atravessou para poder dar assistência para o Arboleda. Então demonstra a confiança do time também na bola parada dele, até porque o Arthur estava fora, né? Então, se de repente o Arthur ainda não tiver 100%, seria importante ter um outro cara para poder substituir essa bola parada de perna esquerda. Mas, no mais, esse é o time ideal, né, considerado do São Paulo para o jogo de hoje. O meio campo fica ali sempre a dúvida, né, com relação a Pablo Maia ou Danielzinho. Aí também o Bobadilha não se coloca à disposição pela dor no joelho. São dores, inclusive, que ele está sentindo há um certo tempo, né? É estranho o que a gente está vendo com relação ao joelho direito do Bobadilha. Na apresentação do Domingos Duarte, foi às vésperas de uma viagem, eu não vou me lembrar agora. A gente entra no CT, dá de cara com o Bobadilha mancando do joelho direito, fazendo bolsa de gelo. Isso chamou muita atenção nossa. E mesmo assim ele foi relacionado para o jogo. Acho que foi antes do jogo contra o Grêmio. Que foi a apresentação do Domingos Duarte, ele já ficava no banco para esse jogo.